marcial. Tivemos que mudar o estúdio por causa da chuva, né, mestre? Não teve o que fazer. Pois então, a pergunta que eu ia te fazer, eu vi um vídeo, eu acho que do Rickson Gracie, falando do taekwondo. Falando que taekwondo foi feito para arrancar a cabeça, taekwondo é militar. Se você bota uma arte marcial, algo que foi feito para a guerra, num local fechado ou nas Olimpíadas, isso vai perdendo valor marcial. Eu estou sendo bem, não estou sendo pontual no que ele falou, né? Eu estou falando do meu entendimento do que ele disse, né? Não sei se foi o Rickson ou o Royce, acredito que foi o Royce, que é aquele primeiro atleta do UFC ali da família. Eu já ouvi de algumas outras pessoas, quando a gente vou resumir, capoeira quer entrar nas Olimpíadas, aí todo mundo vai falar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no taekwondo. Ah, o karatê agora está nas Olimpíadas. Ah, vai acontecer igual aconteceu no taekwondo. Que bendita coisa é essa que aconteceu no taekwondo que as pessoas sempre falam? Realmente enfraqueceu a arte, se perdeu muita coisa, se tirou muita coisa para se tornar olímpico. O que aconteceu, mestre? A origem de todas as artes marciais, na realidade, sempre foi para defesa pessoal. Os povos que não podiam ter acesso às armas, então adquiriram e aperfeiçoaram técnicas de mão e de pé para poder fazer sua própria defesa pessoal, e os povos para suprir uma necessidade do exército. O taekwondo nasceu especificamente dentro do exército coreano e foi uma forma de incrementar o exército para ir para a guerra, na realidade para ir para a guerra da Coreia. Então o taekwondo ele tem essa origem, e aí é que vem a minha discussão fundamental entre o taekwondo como esporte e o taekwondo como arte marcial. Como eu disse, nós respeitamos quem pratica como esporte, isso é importante, mas perde um pouco da sua própria essência. E não é esse o nosso caminho da AITF, que é a federação com a qual nós fazemos parte. Então o que aconteceu foi justamente isso, que quando você pratica tão somente ou dá uma ênfase muito grande para a parte esportiva, ali estão envolvidos outros valores, que os valores é ganhar uma medalha, fazer um maior número de pontos para poder ganhar uma competição, que não são os valores da arte marcial. Os valores da arte marcial, acima de tudo, está a honra, e estão as virtudes, os princípios que devem ser sempre trabalhados pelo artista marcial, e isso fortalece como ser humano e como um cidadão para produzir algo do bem, porque quando você vai para a guerra, você não tem nada. Não tem livro de regra debaixo do braço. E não tem nada que signifique mais na sua vida do que a sua honra. Porque você vai com uma certeza de que vai lutar, mas você não tem a certeza que vai voltar dessa luta. E assim é a nossa vida diária, na condução do nosso dia a dia. Então uma arte marcial que pratica valores como se estivesse indo para a guerra, está ensinando outro tipo de princípio e de valor a ser respeitado e entendido pelo artista marcial. Quando você vai para praticar tão somente o esporte, você está voltado para saber se seu chute vai valer 2 ou 3 pontos. E não quantos pontos ele pode abrir em alguém, se fosse uma efetividade de uma defesa pessoal. Então eu vi também essa entrevista do Gracie, e ele fala com muita propriedade sobre isso, e até bastante interessante, porque realmente quando você vê uma luta, numa competição de taekwondo nas Olimpíadas, realmente ela é frustrante sob o ponto de vista de quem pratica o taekwondo. Porque você não vê técnicas efetivas, você não vê beleza e plasticidade em movimentos. O senhor fica agoniado? E que realmente nos deixa um pouco entristecidos. O senhor fica agoniado? A gente fica um pouco entristecido com o que fizeram com a nossa arte. Por isso que nós praticamos o taekwondo como arte marcial na AITF, que é a All International Taekwondo Federation, justamente com esse objetivo de desvincular a questão meramente esportiva, desvincular totalmente qualquer interferência política ou ideologia política que possa influenciar dentro da arte marcial, que infelizmente o taekwondo foi vitimizado por isso, foi vítima dessas influências políticas também, e tiramos tudo isso para tão somente praticar o taekwondo como arte marcial, com seus princípios, com a sua técnica bem desenvolvida e bem executada, para que ela tenha eficiência para o taekwondo e para a vida de quem está praticando. E a filosofia básica da sua academia?
qual é a filosofia do Taekwondo? O nome da nossa academia é um dos primeiros elementos para o desenvolvimento do ser humano, que é Ine, que significa paciência, perseverança. Porque sem paciência e sem perseverança ninguém vai a lugar nenhum. É o primeiro princípio. Se você não tiver paciência, se você não perseverar, você desiste na sua caminhada. E a nossa filosofia é essa, é de, com muita paciência, construir uma arte marcial sólida, uma arte marcial que desenvolva valores importantes para cada um daqueles que estiverem ao nosso lado praticando taekwondo. Mas se alguém quiser te procurar para ser seu discípulo, seu aluno, o senhor continua ministrando aula, onde a pessoa te encontra? Hoje nós fizemos um trabalho justamente nesse sentido, uma parceria com o Clube Corinthians do Pantanal, então nós não cobramos para dar aula de taekwondo. Nós simplesmente aceitamos todos aqueles que querem lá. A única coisa que nós cobramos é comprometimento. Tem que ir e não faltar e se dedicar e querer aprender. Então é ali no Pantanal, nós temos a nossa academia em Mequan e tem um discípulo meu, um aluno meu muito querido, que é o Sabonim Luiz Pedro, que é lá nos ingleses. Então ele desenvolve esse trabalho lá no Colégio Erondina, famoso lá, eu não me lembro o resto do nome, mas já tem uma equipe grande lá. E também nós temos uma equipe grande aí em Cuiabá, no Mato Grosso, também trabalhando nosso taekwondo como arte marcial. E estamos desenvolvendo nesse sentido, fazer com que a arte cresça dentro dos nossos princípios. E a filosofia de não cobrar é tua ou seus discípulos ainda estão fazendo isso? Os meus discípulos ainda estão fazendo isso, porque na realidade nós estamos agora reformulando toda a nossa equipe, querendo formar os futuros instrutores, que sejam bem preparados. Semana passada, ainda quando nós completamos 38 anos do Centro Catarinense Taekwondo, hoje a gente chama de AITF Brasil, que nós criamos no ano de 1985, nós trouxemos esses instrutores para cá para capacitá-los para que possam formar os futuros instrutores e aqueles que vão divulgar o nosso estilo, o nosso modo de pensar na prática do taekwondo. Sem palavras para sua entrevista, tá? Te peço desculpa, a gente teve um monte de transtorno para chegar aqui por causa da chuva e tudo mais, mas isso vai ser de grande valia, foi com o Marco. A minha segunda entrevista foi com o professor, um instrutor de taekwondo. Depois de lá para cá, eu não consegui encontrar mais ninguém. Felizmente teve um discípulo seu, que é o Laércio, e consegui encontrar o senhor depois de tanto ouvir falar da sua pessoa. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito pelo meu trabalho. Pode ter certeza que é recíproco. E assim que possível, se você me permitir, eu gostaria de fazer minha primeira aula de taekwondo com o senhor. Opa, será um prazer recebê-lo lá na nossa academia e obrigado aí pela oportunidade. E para ti eu vou dizer aquilo que para nós resume o nosso agradecimento, a nossa forma de pensar e o nosso significado na prática de taekwondo. Obrigado, mestre. Até mais. Grito Marcial.